Vamos lá, vamos começar essa live. Esperar aí o pessoal começar a chegar. Vamos esperar todo mundo entrar. Sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho. 7 horas ainda é um pouquinho cedo, né? Mas vamos esperando o pessoal chegar e começar essa conversa super interessante que nós teremos hoje com a nutricionista Márcia Paza, uma querida, uma profissional excepcional que eu admiro muito o trabalho dela. Ela trabalha com a nutrição num conceito assim que eu gosto muito, que é o conceito individual, né? De respeitar o indivíduo. Isso é maravilhoso, né? Então, vou chamar a Márcia aqui para a gente começar essa conversa. Tem algumas perguntas que a gente vai respondendo e vocês vão colocando na caixinha de perguntas que no final a gente responde também. Vamos lá chamar a Márcia. Vamos esperar a Márcia aceitar aí. Entrar no vídeo. Boa noite, Márcia! Boa noite, Carol. Me ouve bem? Ouço bem. Você me ouve bem? Muito bem, muito bem. Ai, que bom! Gratidão por você ter aceitado esse convite especial. Estou muito feliz de você participar. É um assunto bem importante, né? E eu acho que mais importante é ressaltar a multidisciplinaridade de tudo, que é tudo muito integrado, que nós, como indivíduos, precisamos de tudo, né? De todas as áreas. Somos uma maquininha aí meio complexa, então tem que ter especialistas de todas as áreas, né? Com certeza, Carol. Tá? É um prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar com você. E isso que você falou, eu assino embaixo. É isso que eu acredito. Eu acredito no trabalho sempre integrativo, nunca individual. Eu sempre digo assim, nós não conseguimos resolver sozinhos. Sempre quando a gente tem um grupo de profissionais de várias áreas, aí nós conseguimos resolver, né? Verdade. Sempre tem que ter esse olhar. Eu sempre friso assim, não adianta a gente às vezes querer ser assim, eu vou resolver, o solucionador de todos os problemas, né? Então, a gente vai falar sobre ansiedade. É claro que a nutrição é fundamental, mas quando o indivíduo está aí com transtorno de ansiedade, por exemplo, o seu trabalho é fundamental. Assim como o trabalho de um profissional da área da educação física é fundamental. Então, tem que ser integrativo. E quando olha para o indivíduo, tem que ter esse olhar integrativo. Então, eu adoro o teu trabalho, nós combinamos muito, né, o nosso pensamento. Verdade. Tanto que quando você pediu, mas vamos fazer, imediatamente eu falei, claro que sim, muito obrigado pelo convite, vamos sim, com certeza, é um prazer. E assim, a gente tem que ressaltar que nada está excluído do plano, né? Que tudo faz parte. E nutrição, o que é muito importante também, é que nutrição não está resumida à dieta, né? As pessoas ainda têm esse paradigma, essa ideia de que, eu só procuro nutricionista quando eu quero fazer dieta, quando eu quero emagrecer, ou se eu estou com algum problema de saúde relacionado à minha má alimentação, né? E na verdade não é bem isso. É uma questão de mudança de estilo de vida, de qualidade, né? De trabalhar o ser como um todo. Sim, Carol, isso é bem importante que você falou. Porque sim, às vezes a gente atende pessoas que acham que só vai na nutricionista se ela quer, porque ela quer emagrecer e que ela tem que fazer dietas. E a minha linha de trabalho, como ela é uma linha integrativa, a funcional, a nutrição funcional, ela é muito presente, né? Eu não consigo olhar para o indivíduo sem olhar para o alimento e ver o que aquele alimento vai proporcionar para esse indivíduo. Ou também os malefícios que um alimento está proporcionando. Então a gente sempre tem que trabalhar desmistificando
que você não tem que fazer dieta. Aliás, se a gente pegar a palavra dieta, já que você entrou nessa questão, dieta, o que significa dieta? Dieta é tudo aquilo que o indivíduo come. Se essa dieta é saudável ou não, vamos usar a palavra adequada ou não para aquele indivíduo, aí é outro olhar. Mas dieta é tudo aquilo que eu como. Então, é claro que dentro da nutrição nós temos manejos nutricionais que nós podemos fazer, protocolos, tá? Então tem aí as dietas da moda, que são muito perigosas, dependendo quem vai fazer. A minha linha de trabalho, Carol, eu estou chamando ultimamente de manejo de alimentação do adulto, tá? Porque assim, eu não gosto da palavra reeducação alimentar. Eu não gosto, não gosto. E quando você tem lá, quando o indivíduo nasce, né? Então, até os 6 meses, leite materno, depois começa a introdução alimentar, tá? Então, quando eu olho para um adulto que não come adequado com o que ele está precisando, então eu vejo assim, um manejo nessa dieta, uma introdução, uma reintrodução, digamos assim, de alimentos que são necessários para ele. Então, assim, quando a gente pega o indivíduo num quadro de ansiedade, eu preciso saber por que ele está assim. E a gente sabe que um quadro de ansiedade generalizada e um transtorno pode levar a uma depressão, uma síndrome do pânico. E nós estamos vivendo, os estudiosos, assim, os cientistas, todos apontam para uma pandemia mundial de ansiedade e depressão. Tá? Infelizmente. Infelizmente. É verdade. Já estamos no ranking lá no topo, né? O Brasil é o primeiro do mundo no índice de ansiosos, né? Então, já é sério por aqui. Já é uma pandemia também, né? Porque o mundo todo sofre e o Brasil também, né? Eu tenho algumas perguntas que o pessoal foi mandando durante a semana, né? E eu vou passando para você e a gente vai tocando aí no assunto de ansiedade e nutrição, vamos respondendo essas perguntas. E daí, quem tiver pergunta também, pode colocar aqui na caixinha e no final a gente responde. Sim, então, a primeira... Pode falar. Não, essa dinâmica é bacana, eu acredito que sim. E assim, essa conversa aqui, com certeza nós não temos a intenção nenhuma de esgotar o assunto. Porque... Nunca! Nunca, né? Então, na verdade, a gente vai debater aqui, vai conversar sobre esse olhar, porque ainda, infelizmente, até mesmo profissionais da saúde ainda não fazem essa relação, né? Nutrição e ansiedade, hábitos, rotina de vida e ansiedade, tá? Então, é isso que nós vamos estar conversando. Mas legal, vai colocando as perguntas e vamos conversando. Então, vamos lá. Aqui, na medicina tradicional chinesa, o intestino grosso, ele está relacionado com o cérebro energeticamente, né? Na nutrição, ele também tem uma ligação, também pode se relacionar a ansiedade, né, com o cérebro e intestino. Como que funciona isso na nutrição? Com toda certeza, nossa, o que tem de material saindo, de cientistas estudando essa conexão aí, eixo intestino-cérebro, né, cérebro-intestino, porque assim, Carol, eu gosto muito da medicina tradicional chinesa, você também, né, você é apaixonada por ela. E com certeza esses ensinamentos milenares, eles são primordiais, assim, tá? São muito importantes. Vamos assim, então, esse olhar que você me pediu, se na nutrição tem essa relação. Então, tem toda a relação, tá? Tá sendo comprovado, mas por muitos anos foi negligenciado essa relação aí desse eixo aí, intestino-cérebro, cérebro-intestino. Sempre se pensava que simplesmente apenas o cérebro influenciava no intestino. Já se sabe que o intestino influencia no cérebro. Então, vamos pegar essa questão da ansiedade. Se eu tiver um distúrbio desse intestino, da minha microbiota intestinal, tá? Então, assim, a ciência já se rendeu para o microbioma humano. Se rendeu, tá? Que
A nossa microbiota, ela é tão importante quanto os nossos genes, tá? Então, quando a gente fala, sim, os últimos estudos que saíram agora, porque assim, como eu falei, por muito tempo foi negligenciado. É claro que sempre tiveram cientistas estudiosos falando sobre isso. Se a gente voltar aí 10, 20 anos, 30 anos atrás, claro que sim, mas agora é mais recente, a partir aí de 2015, 2014, mais ou menos, que começou, assim, vinha aquela avalanche de estudos. Então, vamos entender aí esse processo da ansiedade. Então, assim, no meu intestino, eu vou ter a produção ali de neurotransmissores, de hormônios, por exemplo, serotonina, um hormônio de extrema importância, né? Para nosso bem-estar. Entre 93% e 95% dela é produzida no intestino, tá? Ah, mas essa serotonina, ela não vai para o cérebro, ela não vai passar lá a barreta hematoencefálica. Sim, mas o percursor dela, através do nervo vago, sim, vai influenciar lá, nesse sistema lá neural, né, no cérebro. Então, assim, se eu não tiver um intestino que funcione adequadamente, com uma microbiota adequada, eu não vou ter uma boa absorção, tá? Então, você falou do intestino grosso, ali se dá a absorção dos nutrientes. Então, nutrientes importantes como complexo B, então, eu preciso, né, quando a gente fala aí em bem-estar, em ansiedade, eu preciso lembrar aí do complexo B, B12, ácido fólico, do magnésio. Então, eu tenho os nutrientes, assim, de extrema importância, tá? Então, tem tudo a ver, sim. E às vezes as pessoas, então, uma pessoa que é constipada, ou uma pessoa que tem o intestino, ao contrário também, sempre com o intestino muito solto, com diarreia. Ou, às vezes, a pessoa ela tem uma evacuação ali todos os dias, mas e a qualidade dessas fezes? Às vezes não está adequada. Então, assim, tem que ter esse olhar sempre, tá? Esse olhar bem integrativo. Assim, Carol, eu não consigo atender quem é que seja sem olhar para o intestino, entendeu? Independente de qual o objetivo da pessoa, tá? Eu sempre vou olhar. Então, com certeza, essa pergunta aí que você fez está super relacionado, sim, o nosso Então, bem-estar. podemos dizer assim, que se a saúde do intestino da pessoa não está adequada, né, essa microbiota, esse pedacinho da máquina do corpo super importante, né, ela pode sim estar prejudicando o processo ansioso. Talvez não seja a causa da ansiedade, né? Mas está atrapalhando que ela melhore, que ela não está conseguindo absorver todos esses nutrientes que o corpo precisa para reagir, né, quimicamente à ansiedade, porque depois que a pessoa já passa de uma ansiedade simples para o transtorno, já é um processo químico do corpo, né? Então, se ela não está com esse intestino saudável, então com certeza está contribuindo para uma piora no quadro da ansiedade, né? Sim, sim, a gente já sabe que depressão, por exemplo, está relacionado com distúrbio aí do intestino. Então, assim, Carol, você falou uma coisa bem importante. Então, assim, o que causa ansiedade, né? Então, assim, a gente sabe que o estresse mantém esse cortisol elevado. Então, assim, estresse faz parte do ser humano. Então, um pouco de ansiedade faz parte, é da nossa fisiologia. Né? Sim, por exemplo, hoje temos uma live. É claro que se você acaba ficando assim com aquela sensação, tem que preparar, tal, gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade sadia. Não é aquela preocupação permanente. Então, o que é ansiedade? Geralmente, os especialistas falam, é o excesso de futuro. O excesso de preocupação, está muito no futuro, muito preocupado. Mas isso vem, então, desse estresse. Então, tem vários fatores ali que estão influenciando. Mas é claro que se eu conseguir ter um intestino que funcione, que tenha micro-organismos bons, porque assim, se eu tenho uma microbiota em desequilíbrio, eu vou ter degradação, por exemplo, de triptofano, que é o precursor de serotonina. Tá? Então, assim, vai estar prejudicando todo esse processo. Então, dica aí, né, que, pessoal, vamos cuidar do nosso corpinho,
saúde do corpo no total aí é muito importante, né? E prestar atenção que se está com algum distúrbio intestinal, pode com certeza estar contribuindo na piora do teu quadro, né? Então, tudo que for para melhorar, a gente pode adicionar, né? Sempre. Sim. Fibras, Dentro... né? É, Sim, sim. não sei se você quer ir perguntando, depois a gente entra na Vamos. questão dos alimentos. Vamos lá. Acho que vai. Aqui tem uma pergunta, voltando na parte da dieta, mas que eu achei bem interessante, que ela pergunta assim, dietas restritivas, né, que a gente conhece várias aí, pode agravar o meu quadro ansioso? Com Acho que a certeza pode. resposta está implícita ali até, né? Sim, sim, e tem que ver o que está sendo restrito, né? O que está sendo restringido aí, né? É claro que se eu tiver geralmente quando fala restritiva, é porque, por exemplo, vamos pegar uma modinha aí, corta-se carboidrato, né? Ah, eu vou fazer um low carb, vou fazer uma cetogênica. Tá, e aí acha que simplesmente é retirar carboidrato da dieta. Ah, eu quero emagrecer. Aí o vilão é o carboidrato, né? Isso é Jejum muito comum. intermitente, né? Sim, ficar horas sem se alimentar, tá? Então, jejum eu sempre falo, quem é que vai fazer? Por que que vai fazer? Entendeu? Porque ele pode ser uma alternativa boa, mas espera aí, quem que é esse indivíduo? Porque senão eu posso gerar um malefício muito maior, tá? Inclusive uma ansiedade. Inclusive, eu posso gerar até distúrbios alimentares, uma compulsividade, tá? Então, assim, não é o caminho uma dieta restrita. Então, eu estava falando do carboidrato. O carboidrato é importante, tá? É importante para os nossos neurônios. Então, você tem que sempre cuidar a fonte desse carboidrato. Eu sempre brinco assim, eu falo, tem que ter medo, sabe do quê? Daquelas misturas, né? Farinha branca, açúcar, gordura, tá? Os Coisa muito ultraprocessados. industrializada, é. Sim. Agora, assim, um carboidrato que vem de uma banana, que vem de uma maçã, que vem de um mamão, que vem de uma raiz, de uma batata doce, de um inhame, de um cará, né? Mesmo de uma leguminosa, de um feijão, que também tem um pouco, sabe? Esse tipo de carboidrato você não precisa ter medo. Tem que ter medo daqueles altamente. E não é a palavra medo, talvez assim, uma restrição, né? Porque você não tem que ter medo do Um alimento. cuidado, É né? Um cuidado. um cuidado, um olhar, um cuidado com a gente. Eu acho que nessa questão da ansiedade a gente tem que sempre olhar, porque assim, Carol, você já várias vezes colocou a sua experiência aí de vida em relação à ansiedade. Eu também já fui uma pessoa muito ansiosa. Aliás, eu me conheço. Eu sei quando que eu tô saindo da minha zona ali limite, que o negócio está ficando, eu falo, opa, Márcia, vamos puxar a corda, porque você está muito, tá com esse pensamento acelerado, né, um pensamento repetitivo. Então, quando a gente se conhece, Carol, fica muito mais fácil, né? E quando a gente se conhece, também fica muito mais fácil nutrir o nosso corpo. Eu gosto, Carol, eu gosto de uma frase assim, eu sempre repito, que a gente tem que ir sempre lá no princípio. Então, assim, nós somos compostos de quê? De células. Trilhões de células. Todos os dias, em torno de 50 milhões de células, mais ou menos, aí se renovam. Como que isso é feito? Através do quê? De nutriente. De onde que vem? A gente não faz fotossíntese, né? Ainda não chegamos nesse grau de evolução. Não, e a gente não dá para viver de luz, né? Tem aí algumas linhas aí de pensamento, mas a gente ainda não. A gente precisa de nutriente, da onde que ele vem? Ah, vou tomar em cápsula? Não é a mesma coisa, é do alimento. Então tem que ter esse olhar. Acho que se perdeu muito isso, né, Carol? Esse olhar para o alimento, sabe? O olhar e assim, e também aquela questão de você ter o prazer da alimentação, né? Claro que assim, em muitas vertentes, até em parte da própria Ayurveda, né? Eles falam que alimento é para te nutrir. Tem a função de nutrir, e ele nutre o teu físico, o teu mental e o teu espiritual, né? Que não é uma questão de prazer. Nós, principalmente nós ocidentais, a gente fez uma paixão do alimento, né?
Então, Uhum. transformou o alimento em uma das nossas paixões e tem essa coisa do ter que sentir muito prazer para comer. Mas tudo bem, é maravilhoso comer uma coisa gostosa, né? Então, só que isso te restringe, às vezes, a alguns alimentos que não são tão apetitosos como comer uma pizza, né? Uhum. Então, as Uhum. pessoas se limitam em comer coisas melhores, mais saudáveis, e daí eu penso que quando ela entra numa dieta restritiva, que tira muita coisa, ela fica como uma punição, né? Uhum. Eu Uhum. acho que entra num processo de punição dela mesma. Às vezes, se a pessoa é meio obesa, se ela tá com algum problema, tipo uma diabetes, um colesterol alto, ela entra numa autocondenação e o alimento para ela come porque tem que comer. E eu tenho um pensamento que a nutrição começa no preparo e na tua mente, né? Então, se você come aquilo sem pensar que é uma coisa que está nutrindo você, te dando vida, e comendo com desdém ou sem carinho pelo aquele alimento, pode ser o alimento mais saudável do mundo e vai te fazer mal. Sim, pode ser que sim, sim, esse pensamento. E eu sempre falo assim, Carol, as pessoas buscam no alimento, às vezes, preenchimento. Então, no caso, né, da ansiedade, né? Eu vou buscar num chocolate. Ah, eu quero uma recompensa. Ai, hoje foi muito estressante. Ai, eu tô ansiosa, eu tô preocupada. Ai, qualquer motivo, sei lá, se estressou no trabalho, brigou com o namorado, tá triste e tal. Eu digo que a pessoa come porque tá feliz, come porque tá triste, come para comemorar. Tem pessoas que não. Então, a pessoa também tem que se conhecer. Quando eu tô triste, quando eu tô estressada, quando eu tô preocupada, eu como ou eu não como? Porque tem ao contrário. Tem pessoas que não Tem, comem, claro, tem claro, tem pessoas que sim. não comem. Só que assim, Carol, eu sempre brinco e falo assim: ninguém pensa, eu tô ansiosa, ansioso, eu vou comer uma maçã, Brócolis. um brócolis, brócolis no vapor. Não, ninguém pensa. Não. Não, a gente quer o quê? Algo que dê recompensa. O nosso cérebro quer uma É. recompensa, No tá? máximo um brócolis com muito queijo e creme Muito de queijo, leite é, e sal tá? e coisas, né? Então, isso aí são mecanismos no nosso corpo que são ativados, tá? Então, e aí, se você não se conhece, você entra num ciclo vicioso, né? Então, você vai lá, você come, 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 depois você se culpa, você se pune, e aí passa aquilo, depois você vai, você come, e você não consegue sair daquele ciclo vicioso, mesmo sabendo das coisas. Eu digo sempre assim, que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm noção. De uma maneira geral, sim, elas têm noção do que seria ideal para comer, mas elas não conseguem sair daquele ciclo vicioso. Não conseguem. Verdade. Que as E a pessoas. questão, pode falar. Não, pode falar. Eu só ia A falar que questão da dieta restritiva, como você falou anteriormente, da microbiota intestinal, da parte, como a gente precisa de muitos nutrientes para liberar serotonina, para o cérebro ficar feliz e funcional, né? Se você faz uma dieta restritiva, e principalmente uma dieta restritiva não acompanhada, né? Você lê lá na revista, lê no blog do fulano e resolve fazer sozinho essa dieta, você está deixando de absorver nutrientes importantes, se alimentar adequadamente para o teu biotipo e, no fim, acarretar aí uma piora no quadro, né? Acho que isso também é bem sério, né? sim, sim. Eu sempre falo assim, que nutrição não é modismo, nutrição é ciência. A gente precisa estudar muito, tá? Então a gente estuda muito. E sempre tem que estar estudando, e sempre vem estudos novos, e você tem que estar conectado. Então, assim, e a gente sempre vê, sempre tem alguma dieta da moda ou não, sabe? E sempre tem, a minha amiga está fazendo, ou eu vi lá no blog, eu vi no Instagram, enfim, isso tem. Só que assim, Carol, às vezes aí a pessoa entra naquilo, aquilo não é adequado para ela naquele momento. Tá? Então, assim, como a gente estava falando já dessa questão de intestino, muitas vezes a pessoa ela está numa inflamação de baixo grau, que nós chamamos. Eu preciso desinflamar
A maioria das vezes é isso. Primeiramente, a gente tem que fazer um trabalho de desinflamação desse indivíduo, tá? Nós temos que devolver função para os órgãos desse indivíduo. Então, como é que uma dieta restrita vai fazer isso? Né? Por isso que eu falei assim, que depende da dieta. Se eu vou colocar uma dieta rica em nutrientes, né? Rica em salada, legumes, grãos integrais, gorduras boas, tá? Eu estou restringindo, essa seria uma dieta saudável, mas eu estaria restringindo, por exemplo, uma farinha refinada, um açúcar, uma gordura, um fast food, né? Então, depende também o que você está restringindo. Depende do que... Exato. Mas geralmente não é isso que acontece, é aquilo que eu falei lá, vou cortar o carboidrato, vou comer só carne, ou senão só vou comer salada e ovo, sabe? Tira totalmente as gorduras da alimentação, sim, daí sim, também não tem nenhum graxo ali, não tem nada naquele corpo, né? Uhum. Às vezes a gente pega também, Carol, pessoas assim, acabando fazendo restrição, por exemplo, no carboidrato, mas exagerando numa gordura, né? Exagerando em fontes de gordura, e aí exagera no quê? Não exagera num abacate, num azeite de oliva, numa oleaginosa, né? Numa castanha. Geralmente está exagerando onde? Num queijo, num bacon, gordura saturada. Não, eu como brócolis muito, mas com bacon. Então, não vai funcionar. Por isso que tem que ter um profissional junto, com esse olhar, sabe? O que é adequado, como que a gente vai fazer, por quanto tempo a gente vai fazer, o que você precisa. Eu sempre falo assim, Carol, já que a gente entrou nessa questão de dietas restritivas. Olha, tem que ser um planejamento, sabe? Tem que ter um entendimento daquilo. Por que eu vou fazer? Qual que é o objetivo? Olha para aquilo. Quanto tempo? Para funcionar, eu sempre falo assim, algo que vai funcionar é quando você olha para aquilo e fala assim, se eu tiver que comer assim pelos próximos 10 anos da minha vida, eu vou comer. Vai funcionar. Principalmente Verdade. em questão de emagrecimento. Principalmente. Verdade. Gente, não tem emagrecimento, Carol, desculpa aí, já abro. Não tem emagrecimento saudável, adequado, se não pensar longitudinal. Se não tiver mudança no estilo de vida, não vai funcionar, né? Porque ele está junto com essa questão de ansiedade também, enfim. Sim, não, nutrição, a parte de compulsão alimentar com ansiedade está ali de mãozinha dada, super apertadinho, não solta, né? É uma coisa que está muito, muito junto. Até tem vários estudos científicos que falam assim que dificilmente uma pessoa que tem algum tipo de compulsão, ela não tenha também um transtorno de ansiedade, né? Tá muito somado isso. Uhum. E é isso que você fala, é se olhar com mais cuidado, né? As fases da sua vida, às vezes... e também, assim, às vezes você quer fazer um cardápio que não é acessível para você, às vezes financeiramente, e porque você não tem tempo para ficar cozinhando aquilo e preparando daquela forma, e daí você não vai fazer. Também tem isso. Também tem isso. Você achar que vai fazer uma coisa e não faz. E daí é o teu sabotador, né? E daí você fala, pô, não fiz, não cozinhei. Vou comer esse pãozinho aqui. Eu sei porque eu faço isso. Às vezes eu faço isso. Como eu não como carne, então eu tenho que deixar as minhas coisas geralmente bem prontinhas, assim, para eu não fugir pro carboidrato. Senão eu vou fugir pro carboidrato. Então, e o ansioso, ele é ansioso, né? Ele já vai ficar pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer essa comida, amanhã eu tenho que cozinhar meu grão de bico, e nananã, e quando vê, não fez nada, e daí volta naquele ciclo de comer as coisas que não são boas, né? Sim, e aí você falou uma questão bem importante, né? Aí, o cuidar da alimentação, que deveria ser algo prazeroso, ele se torna mais um peso na vida da pessoa. Então, ela já está buscando que ela precisa melhorar os hábitos para melhorar um quadro aí de ansiedade, né? E assim, Carol, geralmente a pessoa não vem na nutricionista porque ela quer melhorar a ansiedade, tá? Lembra que não. Ela vem no profissional da nutrição geralmente porque ela quer emagrecer, porque ela quer ganho de massa magra, ou quer manter. Geralmente, emagrecimento aí, ele tá aí muito presente nos indivíduos. Muito, 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 né? Pelo menos o público que eu atendo.
Só que quando você chega na questão e pede de 1 a 5, qual que é o seu grau de ansiedade? 99% das pessoas respondem mais de 3. Com certeza, sabe? É 4, 5, 4, 5, 4, 5, tá? É verdade. Então, qual que é o meu papel? Sim, ajudar essa pessoa, né, no objetivo ali principal, mas eu tenho que ter esse olhar integrativo e ver que eu preciso resolver. Então, aí se eu, às vezes, dou, por exemplo, assim, um planejamento muito restrito, muito trabalhoso, eu acabo gerando um estresse maior. Aí a pessoa não consegue fazer. Aí o profissional da nutrição, a nutricionista, acaba ficando um peso para a vida da pessoa. E eu falo, eu não posso ser um peso na sua vida. Eu preciso ser algo legal, né? Bom, prazeroso, senão não vai funcionar. Então, assim, verdade. na maneira que eu atendo, eu sempre falo. Porque assim, Carol, sempre tem aquilo que o indivíduo quer, aquilo que ele precisa e aquilo que ele dá conta de fazer. Entendo bem. Entendeu? Entendeu? E tem que levar isso tudo em consideração, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Sim. E é um todo, né? É um todo, é um conjunto. todo. E as pessoas não têm tempo, ou as pessoas não têm tempo de cozinhar, ou as pessoas têm preguiça, ou as pessoas não sabem, ou não gostam. Mas entre não saber e não gostar, ou geralmente não saber predomina. Porque toda vez que alguém fala, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de cuidar do meu alimento, eu falo, você sabe cozinhar? Você sabe, né, ir no supermercado, que a gente sabe que dá trabalho, né? Escolher a fruta, o legume. Dá trabalho, tem que lavar, tem que preparar. Porque assim, você ainda está em Curitiba, né? Aí tem mais opções de alimentação saudável na rua, né? Acho que tem mais acesso aí. Tem, né? E porque a gente está aqui em Toledo, né? Aqui no interior. Então aqui ainda tem essa dificuldade, né? E o que é comum a pessoa passar? Na panificadora, né? Então ela vai comprar pão, presunto e queijo, né? E aí por aí vai. Então, uma coisa até que o Alexandre comentou aqui, né? Que o fator da pandemia, a gente tem que entender o meio que a pessoa vive também, né? O fator da pandemia agora, esse ano, assim, subiu a ansiedade, daí a pessoa ficar em casa, mais ansiedade, mais medo, a disfunção alimentar dela ali, se ela já não tem um hábito alimentar mais saudável, com tudo isso que está acontecendo, daí que ela vai se afundar mesmo, né? Se afundar em ultraprocessados, em fast food, em bebidas alcoólicas, tá? Nós tivemos aí um aumento muito grande, tá? Das pessoas de ingerir álcool. E até, Carol, não sei se tem, não sei quantas perguntas tem, mas assim, uma coisa bem importante que a gente pode falar aqui é assim, que eu ouço muito, eu todas as noites eu preciso beber alguma coisa para mim dormir, né? Sim. Acho que você atende pessoas que devem relatar isso para você. Eu falo, gente, você está se sedando, isso não é saudável. Isso não é saudável. O que eu digo muito assim para os pacientes, eu falo, eu nem entro no quesito, porque quem sou eu para julgar a vida da pessoa, né? Não, fora Mas eu isso, penso assim, eu falo assim, você está não só se anestesiando, mas eu digo, você está se enganando. Se enganando? Você fala, você está se enganando, porque, não, mas eu tomo uma tacinha de vinho para eu poder relaxar e dormir. Mas espera, você tomar uma tacinha de vinho porque é gostoso ou beça tomar uma tacinha de vinho junto com o seu jantar, ou lendo um livro, ou vendo um filminho, legal. Mas você tomar uma taça de vinho, ou seja lá qual for a bebida, porque se eu não tomar essa taça de vinho, eu não consigo relaxar para dormir. Sim. Né? Então, esse que eu acho que é o perigo, assim, é essa ligação condicional, né, de substituir. Isso mesmo, Carol, você exemplificou perfeitamente. Esse aí que mora o perigo. Aí que mora, tá? Porque assim, álcool, ele é neurotóxico, tá? E aí você vai também estar degradando vitaminas importantes, complexo B, e vai fazer falta,
tá? Então, assim... Jurupinga com Guaraná não pode, Alexandre. Não, todos os dias não pode, não. De vez em quando, assim, bem de vez em quando, talvez até possa. Mas entrando nessa questão do pode e não pode, a gente tem uma pergunta aqui que fala sobre exatamente esses alimentos tóxicos, né? Então aqui, dizem que carne vermelha, café e açúcar, e eu até incluiria o álcool na pergunta também, são verdadeiros venenos para o ansioso, né? Verdade? Confere isso? Tá, então vamos entender assim. O açúcar, sim, ele vai gerar aquele prazer momentâneo e depois, novamente, vai querer mais e mais, né? Porque quando a gente está falando em açúcar, a gente está falando dos doces, do chocolate, enfim, de bolachinhas, de tortas, de bolo, enfim, as recompensas, né? Eu mereço. Hoje, né, só um pedacinho. Eu preciso daquele chocolatinho após o almoço. Eu preciso. Então, você não precisa. Você pode querer, você está habituada, você está com, né, uma mania de estar comendo isso, mas precisar, não precisa. O que o nosso organismo precisa é de nutrientes, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente, né? E é claro que a gente tem, às vezes, apreço. Eu gosto de um chocolate, eu gosto de tal alimento, enfim. Então, assim, vamos falar, então, pegar assim, café. Então, açúcar, café, tá. Café, que eu sou suspeita, porque eu gosto de café, mas eu tomo bem reduzido. Tem que ver, assim, é claro que a gente tem o café, vamos falar então do café. Se a pessoa for sensível à cafeína, que tem pessoas que são, então realmente não é benéfico. Então, dependendo aí se eu tô ansiosa, se eu tomo café, eu posso ficar muito mais. Então, quem que é esse indivíduo que está tomando esse café? Porque um bom café, né? Um bom café. Aí vocês têm bastante bons cafés, excelentes cafeterias aí. Então, um bom café, ele tem, sim, propriedades nutricionais. Tem fitoquímicos importantes ali. Então, uma quantidade adequada, 3 xícaras, né, no máximo de 3 xícaras aí ao longo do dia, seria interessante. É claro que gestantes aí, a gente recomenda que não utilize café, tá? Mas assim... Então, como eu falei para você, dependendo quem que está tomando, assim como o chocolate, acima de 70%, ele traz benefícios. Ele é riquíssimo em fitoquímicos, importantes, tá? Antioxidantes, importantes. Então, e eu sempre brinco, Carol, que eu nunca ouço ninguém falar assim, eu comi uma barra inteira de chocolate 70%, 80%, né? Eu comi a caixa inteira dos bombons, que eram 70%. Não, as pessoas não é difícil, né? A pessoa fazer isso, porque o sabor dele, aquele sabor mais amargo. Então, assim, e ele acaba trazendo nutrientes, tá? Então, a gente tem que frisar isso também, né? Que um chocolate, por exemplo, assim, 25 gramas de um chocolate 70%, ele pode ser benéfico, inclusive na questão da ansiedade, tá? Então, é o excesso de açúcar mesmo, de gordura. Então, o chocolate é rico em gordura, em açúcar, que não vai ser benéfico. O café, ele pode sim piorar, tá? Um processo aí de ansiedade, porque aí o indivíduo, ele já acorda com cortisol alto, tá? Aí ele não come nada, e aí ele começa a tomar café, ele toma café a manhã inteira, tá? Aí na hora do almoço ele come qualquer coisa, à tarde ele continua tomando café, muitas vezes esse café é adoçado, café adoçado, você tá vendo aí o problema, tá? Por exemplo, assim, tem pessoas que fazem jejum intermitente e aí acabam... Fica à base de café. Fica à base de café, aí não adianta, não tá certo. Tudo que é em excesso vai ter prejuízo. É isso que a gente tem que ter. E observar o corpo também, né, Márcia? Eu não tenho... O café não faz nenhuma diferença em mim, assim. Eu não vou... Se eu tomar café antes de dormir, eu não vou perder o sono. É o meu metabolismo. Tem pessoas que são assim. Só que eu fiz um curso recentemente na área de medicina chinesa
que falava sobre os estudos dos órgãos, né? E cada órgão funciona em determinado horário. E fala Sim, muito, assim, sobre a perfeito. questão de você ingerir estimulantes depois de determinado horário. Por quê? Porque o nosso corpo tem o despertar, o desenvolver e a redução, né? Então, assim, por mais que eu não durma, não tenha dificuldade para dormir tomando café, eu estou agredindo o meu corpo. Então, eu criei um hábito, já faz algum tempo, que eu não tomo café depois das 4 da tarde. Então, até Perfeito. às 4, na verdade, eu tomo 2 cafés por dia. Geralmente, eu tomo café de manhã, que é o meu ritualzinho, e às vezes à tarde, assim, eu gosto de tomar outro cafezinho, mas desde que não passe das 4 da tarde, por causa daquela função do organismo. Então, tem até alguns estudos falando não só do café, mas da cafeína do chá verde, do chá preto, né? Do próprio chocolate, Do próprio 70%, né? chocolate. Do cacau, né? A gente falaria É, assim. do Perfeito. cacau, exatamente. E como isso daí influencia, acho que na questão do ansioso, porque ele está numa luta constante hormonal ali, né? E acaba reduzindo a função desse órgão naquele determinado horário. Então, acho que o observar o indivíduo também é importante, né? Sim, é perfeito, adorei isso que você colocou. Então, bem lembrado, é respeitar o ciclo circadiano. Porque assim, se nós formos, é que a nossa vida moderna, essas luzes, né, que nós temos aí no período noturno, luzes de telas, de celular, de computador, de televisão, isso prejudica, tá, a liberação de hormônios importantes por esse período noturno. Então, se nós realmente respeitássemos o nosso ciclo circadiano, a partir aí do período noturno, nós estaríamos nos preparando para quê? Para dormir, né? Então, É, assim, e lá no início do dia, lá, o despertar, então a gente precisa despertar bem. Então, é isso que, esse olhar que tem que ter. Como que eu estou despertando? Como que eu estou indo dormir? Qual que é a qualidade do meu sono? Porque o sono é um dos pilares essenciais, tá? Na saúde e principalmente aí nesse gerenciamento dessa ansiedade, tá? Então você falou muito bem lembrado. Então, hormônios, então a melatonina, um hormônio muito importante que é excretado aí no período noturno para o sono. E não é. adianta você ficar suplementando melatonina, suplementando triptofano, se você não tem uma boa absorção desses nutrientes. Se não tem outros nutrientes para que esses cumpram, esse suplemento que você está usando, cumpra a função dele. Porque o nosso corpo trabalha com sinergismo. Um nutriente precisa do outro, uma vitamina precisa da outra, um mineral precisa do Sim. outro. E aí o excesso de café também pode ter componentes que vão fazer com que não vai ter uma boa absorção de alguns nutrientes, tá? Então, aí mais um motivo, né? Falando do É, café. E aí sobre sim. a carne vermelha, agora pra gente entrar. Mas pode falar, Carol. Não, é só rapidinho assim, a gente está com 10 minutinhos aí. A questão do café também é que eu penso assim, se você insere muito energético, né, estimulante, mas você não gasta energia, isso se transforma em ansiedade, né? Porque a gente precisa de energia, claro, durante o dia para as nossas atividades básicas, mas o excesso dessa energia, se você não faz uma atividade física, né? Se você não se movimenta, não movimenta o teu corpo, porque na essência a gente é muito primitivo, né? Então a gente não Uhum. caça mais, não vive fugindo de nada, né? Não tem mais esse hábito, ainda bem. Mas daí você fica assim, entupindo de café, de energético, de chá Estimulante, verde, estimulante, estimulantes, e estimulante. Uhum. chocolate, isso e aquilo, estimulante, 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 estimulante. Você tá uma bomba de nuclear ali, de energia quase explodindo já, e não gasta nada dessa energia. Daí você fala, ai, nossa, eu tô com ansiedade, mas espera aí.
Você Uhum. não está gastando essa energia, né? Uhum. Sim, porque assim, Carol, você lembrou muito bem, porque a nossa fisiologia, ela é a mesma. Então, você lembrou muito bem quando você fala e a gente não caça mais, né? Então, a nossa fisiologia, ela não mudou. Ela é lá do homem primitivo que morava nas cavernas, né? O estresse, o processo de estresse, né? Que o estresse, ele acaba sendo um mínimo, o estresse no de maneira adequada, ele é saudável, né? Ele até nos protege. Então a gente precisa aí ter esse processo. O grande problema é ele de maneira crônica. Então eu fico com o meu cortisol cronicamente alto, né? Eu tenho dificuldade em liberar uma melatonina, uma serotonina, né? Hormônios do bem-estar. Então esse desequilíbrio, que é o que acontece hoje, né, com os indivíduos, esse desequilíbrio, então está muito exacerbado essa questão do estresse, né, da ativação disso. E aí está em desequilíbrio essa questão de hormônios importantes aí do bem-estar, né? Uma própria dopamina, uma serotonina, tá? E aí esse desequilíbrio é que leva a essa ansiedade, e aí há problemas maiores, como aí uma depressão, uma síndrome do pânico e tantos outros problemas que a gente tem relacionado aí com esse assunto, que é um assunto muito sério, que muitas vezes, às vezes, eu sempre também, é bom frisar, Carol, não sei se depois vai dar tempo ainda, mas muitas vezes o indivíduo precisa de um tratamento agudo, né? De um tratamento com um médico acompanhando, e mais a nutrição, e mais a Carol, né? Uma terapia junto, que é bem importante. Então, essa coisa integrativa. Mais um profissional da educação física, sempre integrativo, para retirar ele daquele ciclo vicioso e colocar num ciclo virtuoso. Né? É o que eu pergunto sempre para o paciente, né? Ele chega aqui e ele quer uma fórmula mágica, quer que eu pegue uma varinha e faça um milagre, né? Você deve passar por isso também. Sim, e eu adoraria, inclusive, fazer isso, né? Mas eu sempre pergunto assim, quanto tempo levou para você chegar no estado que você está hoje? Foi essa semana? Não. Eu começo a fazer a anamnese, perguntar da vida, e às vezes a pessoa está nesse ciclo há uns 2 anos, 5 anos, 10 anos. 10 anos. Então, leva um tempo para você se conhecer, né? Se conhecer de verdade, e daí acontece que tem que entrar em muitos profissionais, né? Para trabalhar tudo aquilo que você danificou, estragou aí no meio do caminho. Então, você vai precisar de nutricionista, vai precisar de um profissional da educação física, vai precisar de terapia, ir para o psicólogo, ir para um médico, ir para um endócrino. Vai ter que ser essa multidisciplinaridade que a gente está falando, né? Que é muito importante olhar o ser humano de uma forma muito holística, né? Com um todo, que holístico não é nada esotérico, porque às vezes as pessoas acham que falar em holístico é uma coisa esotérica, mas não tem nada a ver, né? O holístico é exatamente isso, olhar aquele ser que está ali como um ser único, individual, né? Que só ele vivenciou aquelas experiências, só ele passou por aquilo, e além de experiência, só ele tem aquele DNA, só ele gosta de comer brócolis, mas não gosta de comer couve-flor, né? Sim, então, assim, essa coisa, assim, só ele é viciado em chocolate. Então, é uma combinação que você tem que fazer essa leitura do ser, né? E daí demora. Sim. Né? E daí tem uma perguntinha aqui, vamos responder. Do Alexandre, né? Isso, eu estava vendo. Pode responder. Isso, sim, Alexandre, água é fundamental, hidratação, né? Então, ao longo do dia, nós precisamos nos hidratar corretamente, né? Lembrar de fazer o cálculo aí, multiplicar o seu peso corporal de 30 a 40 ml, tá? Então, aí você vai ter a quantidade de água pura, filtrada. E pela manhã, sim, é importante você acordar o seu corpo com um copo d'água, tá? Porque aí você já ativa todo o seu intestino, tá? Então você lava, assim, de uma maneira grosso modo falando, você lava, né? Então você
Começa, e importante também que não seja gelada, né? Numa É isso que temperatura eu ia mais falar, água ambiente, né? ambiente ou morna. O que não precisa é aquela história da água com limão, tá? Muitas pessoas gostam de tomar e glutamina também, então tem que, né? Acho que já ouviram falar. Ah, é água morna com limão e glutamina. Aí tem até umas piadinhas que o pessoal coloca em gratidão, né? Então a gente tem que ser muito, sim, a gente tem que ser muito grato na vida, tá? Com certeza. Então a água é bem importante. Glutamina não é todo mundo que tem que ficar suplementando, tem que ter cuidado com ela, não é todo mundo que precisa, tá? Tem que cuidar, ela alimenta, ela é importante para os nossos intestinos, tal, mas tem que estar cuidando. E o seguinte, limão, quando nós estudamos alergias e hipersensibilidade alimentar, nós temos o grupo das frutas cítricas como um dos causadores de alergia. Então tem que cuidar, dermatites em mãos pode estar relacionado com frutas cítricas. Então quem que é o grupo aí? O limão, a laranja, a tangerina. Então cuidado com esses modismos. Se você faz, se te faz bem, tudo bem, tá? Mas tem que E o seu cuidar. biotipo também, né? E se seu organismo aceita. Sim. E cuidar para fazer em ciclos, assim. Eu tomo meu shot de manhã, que não é muito dos mais agradáveis, que é a minha aguinha morna com limão, cúrcuma, própolis e gengibre, né? Que é da alimentação ayurvédica. Tem que ser num gole só, porque não é saboroso. E que me ajuda muito. Só que eu interrompo de tempos em tempos. Daí, depois que eu vou no endócrino, vejo como que tá meu organismo lá, às vezes, né? Então, assim, a gente tem que entender que é um ciclo, né? Tudo muda. Então, hoje o que é bom para mim, talvez amanhã não seja mais, né? Uhum. Ah, tem uma pergunta da Aham. Thalita. O horário que a gente come influencia? Por exemplo, comer muito à tarde e logo ir dormir. Sim, Thalita, influencia. Inclusive, o não se alimentar também influencia na ansiedade. Então, tem pessoas, às vezes, que pula o café da manhã, come qualquer coisa no almoço, ou não come nada à tarde, aí chega à noite super ansioso, querendo comer até a geladeira, né? E assim, a gente tem que ter esse olhar que o nosso corpo, à noite, ele estaria preparado para descansar, tá? Então, pode ocorrer o seguinte, as mesmas 100 calorias à noite, para o meu corpo, não é a mesma coisa que eu comer 100 calorias pela manhã, tá? Quando eu estou acordando, que eu vou gastar essa energia. Então, tem que cuidar com grandes quantidades. E isso você pode experienciar na sua vida. Então, já vamos falar da carne. Come muita carne à noite e vai dormir. Você vai ter pesadelo. Você vai ter pesadelo, você vai sonhar, entende? Sabe? Porque teu corpo, todo aquele processo de digestão. Então, antes a pergunta pedia se carne vermelha pode influenciar. Carne vermelha é um alimento altamente inflamatório. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, assim, pode comer com moderação, tá? Então tem que cuidar, mas geralmente, às vezes, as pessoas exageram. Então, eu sempre falo, procura colocar carnes brancas, peixes, o próprio frango, ovos. Ovos é excelente, rico em colina, uma substância aí, um nutriente muito importante, tá? Para É nós. porque, assim, tem que pensar que é o tempo que a carne leva para fazer a digestão no seu organismo. E daí, nesse momento, o teu cérebro tem que parar de trabalhar um pouco para fazer digestão, né? Tem uma Sim, pergunta ali. sim, sobre a Um maca amigo me indicou. peruana. Ah, É, tá. Aham. sim, a maca peruana, ela é um fitoterápico muito bom, tá? Utilizada. Então, assim, tem que ver qual que é o objetivo de estar utilizando, mas daria para estar utilizando essa maca aí pela manhã, né? No suco mesmo, né? Não sei se porque geralmente a quantidade, a gente compra ela a granel e aí dá para colocar no suco, né? Então, assim, a maca, tem também a clorela, tá? Mas assim, eu sempre falo, nada é para sempre. Então, assim, fitoterapia, suplementação, seja de vitaminas, minerais, nada é crônico, nada é para sempre. A não ser que você é um indivíduo que não come carne, que você é vegano, tá? Então aí a gente precisa cuidar sempre da B12, mas mesmo assim é importante. Carol cuida da B12, né, Carol? Mas veja, na última vez que eu fui na endócrino, eu já tô há algum tempo sem precisar suplementar B12, porque daí a gente, né, equilibra em outras coisas.
Então tem que estar acompanhando. Tem que estar acompanhando com individual, exames. né? Mas a maca, ela pode sim ser utilizada e ela acaba sendo um energético, sim, e a maca também, ela é um fito, assim, que estaria melhorando até a questão, assim, de libido, tá, para mulheres. Então, a gente está aí no mês de março, mês das mulheres. Ela é um bom fitoterápico, eu gosto da maca, mas, assim, não é para ficar usando, né, para sempre. Eu vejo assim, eu estudei um pouco sobre ela, e inclusive para pessoa que, talvez assim, para o ansioso, que precisa de um pouco de disposição, porque o ansioso ele não está agitado, né? Ele está ansioso. Então, às vezes, ele tem até aquela baixa, assim, né? Então, o ansioso, ele precisa de energia, só que ele tem que saber o tipo de energia que ele consome, né? E de repente uma maca peruana é um tipo de energético que numa dose legal o ansioso pode consumir para dar aquele up no dia dele, né? Sim, assim como o ginseng, né? O ginseng, todos os ginsengs. Eu gosto muito para o público feminino da rhodiola rósea, né? Então aqui eu estou falando em fitoterápicos que eu precisaria de uma prescrição, rhodiola rósea, ginseng. Claro. Mas se eu usar o chá, por exemplo, assim, um chá de molungo, um chá de camomila, um chá de passiflora, um chá de melissa, aí é chá. Chá você pode, né, estar utilizando 3 xícaras aí por dia, tá? Vai te trazer benefícios. Porque também não adianta, assim, tomar uma xícara de chá uma vez na semana, no mês. E que é milagre! Não, os chás, eles são bem poderosos, tá? Mas tem que ser, pelo menos, aí um uso... E também não é para sempre. Eu sempre falo assim, você tem que estar variando. Mas é chazinho. Gente, não é para sempre. Não, mas chá tem químico também. Tem químico. E lembrando, gestantes não podem tomar chás de ervas, né? Não pode. Então, né, a gente tem que estar sempre frisando isso, tá? Então, sempre tem que também... é só chá, mas para quem que é esse chá, tá? Mas, assim, eu gosto muito da melissa, do molungo. Repetindo, então, melissa, molungo, camomila, passiflora, tá? É muito... Assim, você pode fazer o chá, deixar geladinho, aí pode bater com uma fruta, fica um suchá maravilhoso, tá? Para você tomar. Quem tem dificuldade em tomar água é essencial, teria que ser água, mas às vezes a pessoa tem dificuldade, então se fizer um suchá e bater com uma fruta já ajuda também. Tá? Vamos começar a encerrar. O André perguntou aqui do jejum intermitente. A Márcia já respondeu agora há pouco, né? A gente estava falando que a questão do jejum intermitente para o ansioso, se ele não tiver um acompanhamento, uma recomendação estrita do nutricionista, pode ser prejudicial por conta dele estar se limitando ali, dele estar sofrendo com aquele processo alimentar e pode agravar o quadro de ansiedade. De ansiedade, tá. Então, assim, vamos deixar... Eu gosto, quando falo em jejum intermitente, eu sempre falo, assim, jejum de 8 a 12 horas é fisiológico. Tá? Então, eu como, eu vou dormir, tá? 8, 12 horas. Mais que 13, 14, 15, 16, 18, até 18 horas é tranquilo. Mais que isso, praticamente nem precisa, tá? Só que mais importante do que ficar sem comer é o que eu como quando eu abro para comer. É a janela de alimentação. Não adianta nada você ficar 18 horas sem se alimentar e abrir comendo um pão de queijo, comendo um misto quente, comendo uma pizza, comendo um miojo, tomando uma Coca-Cola. Não adianta, tá? Entendeu? E ter, assim, o antes e o depois. O que você come antes do seu jejum e também o que você come depois, né? Sim, porque sim. se você come também muito... eu comer muito pouco antes do jejum, você vai estar... o teu corpo vai estar assim, meu Deus, eu tô sem energia. Daí você... Eu sou uma pessoa difícil de fazer jejum em determinadas épocas, porque... eu sinto que eu tô meio burra, no grosso modo falando, assim. Sim, sabe, eu não tô com as minhas sinapses funcionando direito aqui. É porque neurônios precisa de glicose. Neurônio se alimenta 100% de glicose. É claro que ele vai se alimentar de corpos cetônicos, se você não der esse nutriente para ele, vai. Mas ele precisa entrar nessa... Não tá tudo disponível, é isso que a gente tem que entender. Vou fazer jejum porque eu exagerei ontem.
Você não vai estar com aquela rota ali da cetogênese, da gordura disponível para gastar aquele nutriente, não. Entende? Então, assim, jejum é uma prática bacana, que pode trazer, sim, benefícios para a saúde, pode, mas tem que saber quem que vai fazer, tem perfil para fazer, tá? Gestante não pode fazer, pessoa com doenças crônicas não transmissíveis não pode fazer, criança não pode fazer, então tem que ter, idoso não pode fazer, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. É verdade. Márcia, nosso tempo, infelizmente, já tá. O Instagram não permite que a gente fique muito tempo batendo nosso papo aqui, né? Mas eu acho que já foi super produtivo, foi maravilhoso. Reforçar para as pessoas de que nutrição é vida, né? A gente tem que ver o nosso corpo como um templo sagradíssimo, né? É um templo sagrado. E como que você cuida de um templo? Ele tem que estar sempre limpo, organizado, né? Nutrido de coisas boas. E a gente se nutre mentalmente, espiritualmente e também na ingestão do nosso alimento sagrado, né? Então, com certeza, as pessoas agora vão saber aí que sim, vamos buscar uma nutricionista também para quando estamos ansiosos, para adequar uma alimentação e muitas vezes identificar e falar assim, olha, Carol, eu acho que esse alimento é uma coisa que está piorando o teu quadro, então essa multidisciplinaridade aí é simplesmente lindo. Lindo, é fantástico isso aí. Fantástico, tá? Porque tem alimentos que vão favorecer, então aí à tarde, o que comer, então aí colocar aveia, colocar banana, né? Colocar cereais integrais. Então, sempre lembrando aquele básico, frutas, verduras, vegetais escuros, gorduras boas, fontes de ômega 3. Carol, foi um prazer. Assim, no meu Instagram tá cheio de informações, tá? Sobre ansiedade, verdade, sobre saúde da mulher. Sempre, toda semana tem coisas sendo postadas, tá? O pessoal também pode, se tiver alguma pergunta, pode mandar no direct, vou ter o prazer em responder. E numa nova oportunidade, talvez a gente faça aí novamente, tá? Foi um prazer. Com certeza. E lembrar sempre, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade em cada refeição de nutrir ou desnutrir. Então, assim, que todos possam se nutrir com bons nutrientes sempre, tá bom? Carol, muito obrigada, um beijo. Gratidão. Um beijo, gratidão a todos que participaram da live também. Um beijo pra todo mundo. A Anice estava aqui com a gente, muito obrigada. A Anice é um amor, sim, estava aqui. Um beijo para todos. Beijo para todo mundo, gratidão, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.